Olá, bem-vindo a todos, iniciando aqui o capítulo de número 34 do podcast Eu e Meu Avô, em que, como o nome diz, participa eu, Arthur Neves, e meu avô, Edson Saraiva. Nós estamos estudando o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje nós vamos estar estudando a carta número 29 dessa obra de Lewis. O senhor quer fazer alguma consideração inicial a respeito da 28? Ele é interessante, né? O Screwtape quer que o aprendiz dele, né, mantenha o paciente, né, o mais seguro possível, porque se ele morrer antes, vai ser um problema, É um prejuízo. é um prejuízo. Mantenha-o, ele termina dizendo, né? Seja o que for que você faça, mantenha o seu paciente o mais seguro que puder. Meu querido Vermelindo, né, que é o absinto, agora que já tenho certeza de que os alemães vão mesmo bombardear a cidade do seu paciente e que o seu dever de patriota vai pô-lo em risco de morte, temos que reconsiderar nossa política. Será que devemos almejar a covardia, a coragem e seu orgulho consequente ou o ódio contra os alemães? Quer dizer, eles vão... Onde que eles vão colocar as fichas, né? Bem, temo que não seja bom tentar torná-lo um homem corajoso. Nosso departamento de pesquisa não descobriu ainda como produzir qualquer tipo de virtude, embora o sucesso seja esperado a qualquer momento. Esta é uma deficiência séria. O departamento dele só consegue produzir maldades. Virtudes ele não conhece, não sabem produzir de jeito nenhum. Coragem, por exemplo, eles não sabem produzir. Eles sabem que existe, mas como é que produz uma coisa dessa, não sabem não. Essa é uma deficiência séria. Para agir de modo hediondo e ser eficazmente maldoso, o homem necessita de alguma virtude. Olha. Para agir. Isso é completamente contra senso comum, né? Para agir de modo hediondo e ser eficazmente maldoso, o homem necessita de alguma virtude. O que Átila teria sido sem a sua coragem, ou Shylock, sem a abnegação em relação à carne? Eu não sei quem é Shylock, deve ser um... Eu também não. Átila é o Átila Uno. Shylock não sei quem é. Então o Átila teria alguma coragem, né? Alguma virtude. Mas aí eu acho que não. Existe uma coisa chamada temeridade. O temerário não é o corajoso. O sentido de coragem é agir, né? Agir com o coração. Isso é a maior coragem que tem. Valentia, temeridade, não é bem coragem, né? É outra coisa. É uma invirtude. Não seria uma virtude propriamente. Mas como não podemos fornecer essas qualidades por nós mesmos, só o que podemos fazer é usá-las conforme fornecidas pelo inimigo. E isso significa deixar para ele uma parcela de domínio sobre aquelas pessoas que, do contrário, teríamos dominado completamente. Então, eles deixam uma parcelinha, né? Uma parcela de... O inimigo, então, vai instilar alguma coragem lá no cidadão, né? E aí eles vão se aproveitar disso para fazer a maldade.
Trata-se de um jeitinho muito pouco satisfatório, mas tenho certeza que um dia vamos aprender a fazer melhor. O ódio é algo que temos como manipular. A tensão dos nervos humanos durante ruídos, perigos e fadiga torna os homens propensos a qualquer tipo de emoção violenta, sendo somente uma questão de canalizar tal suscetibilidade para os lugares certos. Se a consciência resistir, confunda. É uma palavra que aparece em todas as cartas. Confusão. Faça seu paciente afirmar que sente ódio, não de sua própria parte, mas em nome das mulheres e das crianças, e que um cristão deve perdoar os seus próprios inimigos e não os dos outros. Em outras palavras, deixe-o considerar-se suficientemente identificado com a mulher e as crianças para sentir ódio no lugar delas, mas não identificado o suficiente para considerar os inimigos delas como seus próprios, e por isso como objetos de seu perdão. Ele está na guerra, ele vai matar, fazer tudo aqueles absurdos por causa das mulheres. E não por ele. Ele está tudo bem. Ele até perdoaria o inimigo. Mas pelas mulheres e pelas crianças, não. Parece esquisito, né? Mas o ódio pode ser mais bem combinado com o medo. A covardia é a única entre todos os vícios que é puro sofrimento. Horrível de antecipar, horrível de sentir, horrível de lembrar. Já o ódio tem seus prazeres. Por isso, é muitas vezes a compensação com a qual um homem amedrontado recompensa a si mesmo pelas misérias produzidas pelo medo. Quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. E o ódio também é uma grande anestesia para a vergonha. Para provocar, olha isso aqui, para provocar uma profunda ferida na caridade do seu paciente, você terá primeiro que derrotar a sua coragem. Agora, esse é um negócio delicado. Conseguimos fazer o homem ficar orgulhoso de muitos de seus vícios, mas não da covardia. Sempre que estamos à beira de obter sucesso em fazer isso, o inimigo permite que aconteça uma guerra, um terremoto ou qualquer outra calamidade. E, imediatamente, a coragem se torna tão obviamente desejável e importante, mesmo aos olhos humanos, que todo o nosso trabalho é desfeito. E assim eles passam a ter vergonha genuína de pelo menos um vício. Que seria a covardia. Que não é diante de uma calamidade, ou você enfrenta ou você corre. Se você enfrenta, você é tomado por essa virtude que é a coragem. Esse corre é a covardia. E eles gostam muito da covardia, porque a covardia desperta o ódio. Que é puro sofrimento. Tá? O problema de induzir a covardia em nossos pacientes, que com isso podemos produzir neles real autoconhecimento e autorrepulsa, com subsequentes arrependimentos e humilhações. Assim mesmo, né? Aqui ele botou subsequentes arrependimento e humilhação, não ficou bem coerente, né? Então eles produzem a covardia e em seguida, né, uma autorrepulsa, né? E o arrependimento e humilhação. E isso marca definitivamente aquela vítima, né, o paciente. E, de fato, na última guerra, milhares de pessoas, ao descobrirem sua própria covardia, acabaram descobrindo também, pela primeira vez,
todo o mundo moral. Em tempo de paz, podemos fazer muitos deles ignorar inteiramente o bem e o mal. Em tempos de perigo, a questão é forçada sobre eles de uma maneira tal que nem nós os podemos cegar. Sim, rapaz, olha. Esse é forte. É uma lógica esquisita, né? A gente sempre quer a paz, né? Paz, paz, paz. E aí os demônios dizem, em tempos de paz podemos fazer muitos deles ignorar inteiramente o bem e o mal. Estão fartos de consumindo, todos os prazeres estão na mesa. Né? Em tempo de paz, né? Mesa farta, abundante, shoppings, todas as delícias da modernidade. Agora, em tempos de perigo, a questão é forçada sobre eles de uma maneira tal que nem nós os podemos cegar. Estamos aqui diante de um dilema cruel. Se promovêssemos a justiça e a caridade entre os homens, estaríamos caindo diretamente nas mãos do inimigo. Mas se nos conduzirmos ao comportamento oposto, né, seria a injustiça e a maldade, isso mais cedo ou mais tarde produzirá, com a permissão dele, uma guerra ou uma revolução. E a questão indispensável da covardia ou da coragem desperta milhares de homens da estupefação moral. Eu colocaria embotamento moral. Isso aqui me lembrou aquela frase do Churchill, né? Aquela famosa frase de tempos difíceis geram homens fortes, né? Homens fortes geram tempos fracos. Geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis. Com efeito, isso é muito ligado a tem um livro daquele um chinês, né, muito antigo, que é o meu Deus, Manual da Guerra, uma coisa assim ele fala exatamente por aí, né? O Churchill bebeu um pouco por ali. Eu vou lembrar depois. Eu tenho ele aqui. A Arte da Guerra, né? A Arte da Guerra. Sun Tzu. Sun Tzu. É um livro muito interessante que mostra exatamente isso. Né? Os chineses estão usando isso. Né? Você vê hoje na China, rapaz, me mandaram desses Instagramzinhos assim. Aí é um baile gay, né? Gay de homens, né? Todos eles assim, fortíssimos, né? Saradões, pulando, né? Sem camisa, né? Pelo menos eu vi que eles estavam com calças, né? Mas olha, era macho pra caramba naquele lugar, grande. E eles pulando, né? Aquelas músicas. Eu tiro, né? Eu não consigo ouvir, né? Não consigo, eu tiro o som. Aquele tum, bate-estaca. Né? E aí ele sai disso para um treinamento dos chineses. Rapaz, a China ganhou. Eles conseguiram destruir totalmente a reserva moral do Ocidente. Totalmente. E é baseado muito nesse livro A Arte da Guerra. Não, o Oriente está muito, muito na frente nisso aí. Vê que a Europa vai ser dominada pelos muçulmanos sem eles terem que levantar uma arma. Né? Foi o Arafat que disse isso. Não é da tua época. Era um líder da... Arafat era um dos
países árabes ali. Não estou focando. E ele falou isso, né? O caminho para dominar a Europa era a migração. A imigração. Eles migrariam para a Europa e não disparariam nem um tiro e ganhariam a guerra. E foi no século IX que estava acontecendo isso, a imigração estava acontecendo, né? A partir do norte da África, e foi barrado por Carlos Magno. Isso já tinha acontecido, a tentativa disso já tinha sido feita no século IX. Só que o muçulmanismo, o islamismo, naquela época, você vê as mesquitas, os minaretes, a Alhambra, né? Não era um islamismo extremista terrível como o de hoje. E também tem um lado do Islã que não é assim. Não é extremista, né? Nem todos. Não. Tem um lado do Islã. Agora 50% é. Vai. Com efeito, esse é provavelmente um dos motivos para o inimigo ter criado um mundo perigoso. Um mundo em que assuntos morais realmente vão direto ao ponto. Ele consegue enxergar, da mesma forma que você, que a coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma que cada virtude assume quando está sendo testada, ou seja, no ponto mais alto da realidade. No ponto da mais alta realidade. A castidade, a honestidade ou a misericórdia que se entrega ao perigo será casta, honesta ou misericordiosa apenas sob certas condições. Pilatos foi misericordioso até que isso se tornou arriscado. No final virou covardia. Porque no início estava. Lavou as mãos e tudo mais. Ele estava vendo que era um justo que estava ali perante ele. Mas se tornou arriscado para ele, para o posto dele, né? Ele fazer a justiça, porque ele poderia ter, né, com o poder que ele tinha, ter libertado Jesus. Mas aí ele lavou as mãos. Quer dizer, a atitude de lavar as mãos é uma atitude, né, de covardia, né? E aqui é interessante, ligando com o que Lewis falou antes, nessa mesma carta, né? Aquele livro Médico de Homens e de Almas, ele traz alguns relatos de Pôncio Pilatos, depois de já ter, né, ter julgado Jesus, e o sentimento de vergonha que ele carregava com ele mesmo. É transparente ali. Interessante ver a ligação com o que Lewis está falando aqui. A mulher de Pilatos cobrou a vida inteira dele isso. A vida inteira que ele fez ali. Por isso, tornar o seu homem um covarde pode representar uma perda ou um ganho. Ele pode vir a descobrir coisas demais sobre si mesmo. É claro que sempre há a chance de não anestesiar a vergonha, mas de agravá-la e, assim, produzir desespero. Esse seria um grande triunfo. Mostraria que o seu paciente acreditou e aceitou o perdão que o inimigo oferece para seus outros pecados, só porque ele mesmo não tinha consciência plena de sua pecaminosidade. Que em relação ao único vício que realmente entende em sua plena profundidade e indignação, ele não pode buscar nem confiar na misericórdia. Mas temo que você já o tenha deixado ir longe demais no seu aprendizado com o inimigo, e que ele já saiba que o desespero é um pecado maior do que qualquer dos pecados que o tenham provocado.
Ele está em guerra. Nós temos que lembrar que o paciente está na borda do desespero, que bombas estão explodindo, né? Tem a mãe dele. Ele agora, provavelmente, em 10 segundos, se reconciliou com a mãe. Pelo desastre que está acontecendo, ele deixou para trás todas aquelas pendengas, aquelas besteirinhas que ele tinha contra a mãe dele. E tem o amor da vida dele também em perigo. Né? Então ele está na beira do desespero, na beira do abismo. Eu falei Arafat, não é Gaddafi. Gaddafi que dizia isso, de não, ele era vamos dizer assim, o ditador, como dizem, né, da Líbia. Né? Só que a Líbia, na época do Gaddafi, ela está muito pior hoje, né, do que era na época do Gaddafi, né, em termos assim de pobreza da população e tudo mais, pelo que eu sei. Né? Eu sei pouco. Na época do Gaddafi, ela tinha mais, o povo tinha mais condições. Ele era um ditador, tirano, como dizem. Quanto à verdadeira técnica de tentação para a covardia, não há muito o que dizer. O ponto central é que as precauções têm a tendência de aumentar o medo. Entretanto, as precauções, quando publicamente ordenadas ao seu paciente, logo se tornam rotina, e esse efeito de medo desaparece. O que você deve fazer é manter passando pela mente dele, lado a lado com a intenção consciente de cumprir com seu dever, a vaga ideia de que todos os tipos de coisas que ele pode ou não fazer dentro da estrutura do dever parecem deixá-lo um pouco mais seguro. Afaste a mente dele da regra simples: tenho que parar aqui e fazer isso ou aquilo, fazendo com que se preocupe com uma série de sequências de ação vital imaginárias. Se acontecer A, embora eu espere muito que não aconteça, eu poderia fazer B. E se acontecer o pior, poderei sempre ainda fazer C. Olha, isso aqui é muito, muito interessante, serve para a vida inteira. Né? Diante de um ele está aqui num período de guerra, mas diante de qualquer tipo de desafio que você esteja na vida, né? Ele manda o demônio ali, né, o absinto, afastar a mente dele da regra simples. Qual é a regra simples? Uma coisa simples, tenho que parar aqui, paro aqui e faço isso ou aquilo. Coisa simples. Ou aqui ou ali. Resolvo logo. E ele, então, ele manda o absinto colocar na mente dele a preocupação com uma série de sequências de ação vital imaginárias. É porque está acontecendo algo, vamos lá, está acontecendo algo, uma atitude era, bom, esse algo está acontecendo, vou fazer isso ou aquilo. A outra está acontecendo aquele mesmo algo, e aí eu fico antecipando situações, sem tomar decisão de fazer. Né? Assim, se acontecerá, embora eu espere que muito que não aconteça, eu poderia fazer B. E se acontecer o pior, poderia sempre ainda fazer o C. E fica de A, B, C e não faz nada. Ele gera confusão. Novamente confusão. Não é uma atitude de simples resolução. Ele fica no rodamuinho das antecipações. E não faz. Despertar as superstições, desde que não sejam reconhecidas como tais, poderá ser interessante. O negócio é mantê-lo acreditando que alguma coisa além do inimigo
lhe está disponível e que a coragem que este lhe fornece para recorrer ocorre de tal modo que aquele compromisso total com o dever se torna algo totalmente permeado de pequenas reservas inconscientes. Quer dizer, ele nisso de se acontecer A, aí eu não acontecer, vai para o B, do C e tudo mais, ele tira o paciente, estou entendendo a ideia dele aqui, que tira o paciente daquilo que ele numa carta anterior, ele fala, né? Lewis fala do que seja feita a vossa vontade. Então é tirá-lo do que seja feita a vossa vontade. O negócio é mantê-lo acreditando que alguma coisa além do inimigo lhe está disponível e que a coragem que este lhe fornece para recorrer ocorre de tal modo que aquele compromisso total com o dever se torna algo totalmente permeado de pequenas reservas inconscientes. Quer dizer, ele sai daquele estado de seja feita a vossa vontade para um estado de que a vontade dele, do paciente, tem possibilidade de resolver os problemas. Ele não pede inspiração a Deus. Ele vai para ele volta novamente para os seus recursos. Foi o que eu entendi que ele quis dizer aqui. Construindo uma série de expedientes imaginários para evitar que aconteça o pior. Você deve produzir, nesse nível de vontade, do qual ele não está consciente, uma determinação de que o pior não deverá acontecer. Então ficou na mão veja, ele deslocar o paciente, né, da entrega a Deus, da entrega da solução a Deus, pedindo inspiração, para voltar-se a ele mesmo, né, como se ele tivesse os recursos para resolver as situações. Depois, na hora do terror, deixe isso tomar conta dos nervos e músculos dele. Depois, na hora do terror, deixe isso tomar conta dos nervos e músculos dele. Aí ficou mal traduzido. Isto terá feito o ato fatal acontecer antes que ele se dê conta do que está acontecendo. Porque você não pode esquecer, o ato de covardia é tudo o que importa. Ele se deslocou de Deus, veio para os próprios recursos, e aí, como os recursos são parcos, né? Os recursos dos seres humanos são poucos, né? Quando o ato fatal acontecer, caiu a bomba ali, ou morreu a mãe, entende? Ele vai entrar em desespero e imediatamente o desespero vai suscitar uma bola de neve de sentimentos até chegar na covardia, por exemplo. Ele quer que isso aconteça. Porque você não pode esquecer, o ato de covardia é tudo que importa. O sentimento de medo em si não é nenhum pecado. Embora nós o apreciemos, ele não traz bem algum para a nossa causa. Tem que levar até a covardia. Tem que levar até a covardia. Porque o medo ele pode produzir a prudência também, né? Pode. O medo pode produzir a prudência. E no caso aqui, né, é tudo se afastar do inimigo deles, né? Como você afasta o paciente do inimigo? Como você afasta o paciente de Joshua? E deixa o paciente pensando que tem nele mesmo as condições necessárias para resolver os seus problemas. Sim, eu acho que é isso, né?
Grato aí a todos que nos acompanham em mais um capítulo. Na próxima quinta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui de novo. Abraço a todos.